A continuación daremos paso a nuestra siguiente charla, que lleva como título ¿Cómo concretar una implementación BIM? Caso de estudio que va a estar a cargo de Jonatas de Campos, Luis Anduesa, de Consultorías Avanzadas. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jonatas. Como todos van a comprender mi acento, soy brasileño. Hablo un poquito de portuñol, me disculpe ahí. Pero soy arquitecto tecnólogo en edificios. Yo trabajé muchos años en Brasil, en una oficina de arquitectura allá, en São Paulo, donde es la mayor oficina de arquitectura prácticamente de Brasil, que está en São Paulo. Y trabajé más de 16 años en esta oficina, donde fui, pasé de todas las funciones, de CAD Manager a BIM Manager, y hice todo el proceso de implementación allá. Yo tengo una experiencia de más de 1 millón de metros cuadrados en BIM, trabajando allá, y fuera de esta oficina trabajando también como consultoría. Yo estoy acá en Chile hace 3 años, hago parte de Conger Consultoría durante todo ese tiempo. Yo soy consultor en la área de AIC, donde trabajo junto con nuestro equipo, nuestro grupo de consultores, así como Francisco, que trabaja con nosotros, ingeniero civil hidráulico, o Luis Anduesa, que está acá, que es ingeniero civil mecánico, y somos especialistas parecemos muy diferentes, claro, y cada uno tiene su especialidad, pero es muy importante en un proceso de implementación tener conocimiento en distintas áreas para poder ahí tener un foco único y acumulando ahí todo esfuerzo para lograr este objetivo. Pero iniciando la presentación, que vamos a hablar de cómo concretar una implementación BIM, un poquito antes de eso, me gustaría pasar acá entonces un resumen, ¿no? Entonces vamos, para llegar allá, vamos primero, ¿por qué BIM? ¿No? Y cómo implementar BIM en una planificación y puesta en marcha. Pero un poquito antes de eso, me gustaría empezar un video, pero un video ahí muy rápido, muy sencillo, de 1 minuto, pero fue muy importante en 2008 para 100 personas comprender más o menos para dónde está yendo la oficina y hacer una analogía entre los diferentes sistemas, tecnologías, procesos y alcances, que las personas estaban ahí en ese momento pensando que era un cambio de software. Ahora yo trabajo con AutoCAD ponto 1, ahora 1.2, 1.3, una mejora de mi software para mi oficina, pero no, estábamos hablando de otras cosas que las personas aún no comprendían en ese momento, y había mucho menos información que hay hoy en el mercado o como congresos como ese, y entonces la información es un poco más difícil. Pero este es un video que me gustaría ahí pasar rapidito, pero tenemos esa analogía y salimos de acá con eso en la cabeza, porque ahí podemos sacar mucha información desde ahí. Pero vamos al video, puede ver que es 4K, ¿eh? Últimas generaciones ahí de resolución de este video, pero es muy antiguo, pero lo importante acá es lo que vamos a sacar de información. Ahí tenemos una moto, un auto y un avión, ¿no? Y haciendo una pelea entre ellos ahí. Pero entonces empieza la pelea, una competición, ¿no? Quien va más rápido, parece locura, pero hicieron. Entonces ahí está el auto, la moto y el avión, y ellos van a empezar a hacer una pelea entre ellos, y vamos a ver que en el inicio de esa pelea todo está muy parejo, parece que muy simple, y la moto se dispara adelantada, y dijimos, mira, la moto es mucho superior, es mucho más rápida, mucho más sencilla, la moto ganó, ¿no? Y es esto que necesita una moto, ¿no? Pero en algunos segundos pasa ahí un avión que no va ni siquiera saber que la moto existía, ¿ya? De tan veloz, tan rápido, y el auto entonces pasa por ella, y el avión, además del auto y de la moto, hace el despegue. Entonces, ¿dónde queremos llegar ahí, ¿no? Con este video. Lo importante acá es entender que estamos hablando de tecnologías diferentes, ¿no? Una moto, un auto, un avión, son tecnologías diferentes, son procesos diferentes y son alcances diferentes. O más importante acá es entender el proceso y alcance, ¿no? Porque yo no voy a tomar un avión para ir a, no sé, comprar un pan
em alguns quarteirões da minha casa, mas vou tomar a ferramenta e o tipo de processo, o tipo de tecnologia como me adeque àquilo que eu quero, que me alcance. Então, nesse início, é um problema nas oficinas que aún não têm implementado BIM, ou que têm implementado, mas há problemas dentro de sua própria oficina com outras áreas, porque não entendem que estamos falando de um cambio de processo, de metodologia, de trabalho e principalmente de alcance. Estamos falando de outra coisa. Não estou fazendo um plano para entregar amanhã, mas estou fazendo um modelo que me gostaria de chequear, ubicar, 4D e etc. Então, são alcances diferentes, são ferramentas diferentes, são tecnologia e o processo é diferente. Então, iniciando acá, não? Vamos ver o que é BIM, por que devo implementar BIM e como concretar uma implementação BIM. Então, o que é BIM? Claro, já vimos hoje, não? Todos falaram aí muitas vezes o que é BIM, e todos já compreenderam um pouco, mas para tentar nivelar aqueles que não compreenderam aún, mas para demonstrar um pouquinho, estamos falando de BIM, é claro, temos o ciclo todo de vida do edifício, mas concentrando mais aí em um projeto, temos estrutura, arquitetura, especialistas em engenharia, e aí sim, temos um modelo multidisciplinário, com todos trabalhando em conjunto, no mesmo arquivo centralizado, em um servidor, ou na nuvem, Revit Server, que não é problema hoje trabalhar assim. A tecnologia está aí, só saber fazê-lo. Então, através disso, sacamos a documentação, pressuposto, ubicação, sequência 4D, como vimos em todas as charlas que foram passadas aí durante o dia. Mas o importante acá, como vimos em outras charlas, havia um iceberg. Nós vimos somente a puntita e lo demás havia muita coisa aí para abaixo. Pero para lograrmos, não, todos esses alcances que temos, na verdade o que temos que entender aí não é o modelo, não é somente como utilizar a ferramenta, como posso fazer meu projeto, mas entender que temos que fazer então esses câmbios em processo, informação e fluxo, que é isto que é BIM, é processo, informação e fluxo. Como tivemos acá uma charla antes falando de informação, que lhe falta informação dentro do modelo. As pessoas fazem modeling, pero não fazem fluxo, não fazem informação. E as pessoas muitas vezes fazem modeling somente em uma equipe, uma pessoa, e não tem seu fluxo, sua conexão interna e externa com os outros especialistas que trabalham junto com ele. Pero, por que devo implementar BIM, então? Não? E aí, vimos acá também no dia de hoje, que todos miraram aí os benefícios de BIM, não? As problemáticas atuais. Então, os erros são caros, como todos já sabemos, não? Redução de custos, as expectativas aumentam, as construções muito mais complexas. Isto é uma experiência de um arquiteto, até mesmo em Brasília, um dos diretores era um senhor de mais idade, e digo, antes tínhamos 1, 2, 3 especialidades e era muito simples, hacíamos câmbio em papel aí, cambiavam uma cota e não tínhamos muito problema. Pero agora não, agora tu tens ar-condicionado, tuberia, temos automação, temos luminotécnica, temos muita informação agora que tem que ser coordenada e não há como trazer o processo do papel para dentro de um computador e não utilizar o computador como recurso. Porque também o computador deve trabalhar para nós outros, não nós outros para o computador. E o BIM aí também faz este papel, porque tu não genera corte, plano, elevações em la mano, pero ele passa todo a ti, fazendo processos aí dentro dele. É uma forma de utilizar melhor o computador, porque antes também hacíamos linhas e etc. para dibujar. Não estamos utilizando o computador, estamos apenas cambiando aí, como todos viram, em uma plancha por el computador, pero la metodología es la misma. Entonces, o tempo, ¿no? Como já vimos, também plazos mais curtos, presupuesto mais rápido e preciso, margem de ganancias mais ajustados, a documentação tem que ser mais precisa, cambios dinâmicos. Quem trabalhou como arquiteto deve ter muitos casos de ligar na obra, a pessoa lhe amar e dizer, mira, me falta informação de um material em um plano que existe em elevação, mas no plano não há, ou a informação que está no plano em elevação está outra. São os erros que passam muito aí de coordenação simples de uma informação. E o BIM não permite tu fazer isso. Tu logra fazê-lo da forma que não deve ser feita e tem este erro. Mas se tu está utilizando o BIM como deve ser utilizado, tu não teria esse tipo de problema. A coordenação
interna dos materiais, da informação dos elementos, estão aí dentro del modelo. Então, continuando um pouco com a experiência de Brasil e Chile, então, os setores, melhores empreendimentos, maior produtividade, maior margem de ganâncias, novos modelos de negócios. Os proprietários, como já vimos em todas as charlas, gerenciamento e operação dos edifícios, inversionista, a rapidez e assertividade na definição do produto, evaluação da viabilidade e factibilidade do produto, tudo o que já vimos durante as charlas de hoje, mas nos gostaria de passar acá o que é tudo isso para saber o porquê devemos implementar, porque acá vamos estar dentro de algum benefício acá que pode trazer este BIM para dentro de... eu quero esse processo para dentro da minha oficina porque vai me trazer este benefício que estou buscando. Então, se o projetista aumenta a produtividade, diferença competitiva, projeto de melhor qualidade, novos serviços, não? Então, as construtoras, melhor coordenação de projetos, claridade de controle, ordenamento e planificação da obra, como vimos acá em 4D, que meu amigo Rogério Suzuki apresentou. Então, administradora, facilitamento, muita informação confiável e acessível, não? Então, vimos aí todos os benefícios de BIM. Essa gráfica também, que não participou, foi apresentada também. Então, temos uma linha, não, de capacidade de impactar nos custos da obra, com outra linha aí que sube, que é o custo de alteração do projeto. Essa é uma gráfica de HOK, que está disponível na internet, pode buscá-la. Então, essa gráfica demonstra um pouco aí que o processo tradicional está aí. Esta ola, não, está em um momento crítico, onde cambios em projeto pode ter um custo muito alto, eu não tenho capacidade de impactar nos custos da obra, mas se hago câmbio vai ser muito custosa, vamos dizer. Digo, eu perdi a capacidade, eu deveria ter feito onde? Antes, como está aí. Então, o BIM hace isto, hace tu provar, modelar, construir, que na verdade, BIM Information Model é modelar da informação da construção. Nada mais, eu estou fazendo meu edifício virtual antes de construir, estou construindo antes de executá-lo, não? Então, aí eu posso prová-lo, testá-lo e depois sim fazer a construção. Então, somente aí já há um ganho em el projeto. E a oficina internamente vê essa ola cambiando de jogar dentro do processo de uma oficina de arquitetura ou especialidade, porque tu necessita de muito mais informação no início do projeto. Tu vai pensar em ser um modelo, não vai ser 2 rayitas aí, tu tem que fazer algo, e quanto mais informação tu tem nesse início do projeto, melhor. Então, se a construtora já tem seu tipo de material construtivo, já tem todos os seus estándares de construção, tu vai pôr em tu modelo, iniciar tu modelo com essas informações, e já vai poder testar, criar, sacar ubicação, e aí sim, quando chegar no momento de construção, não vai haver câmbios. Como, não sei, todo arquiteto sabe que depois que está ligando cerca da construção, o custo passou um pouco, temos que sacar coisas do projeto, não sei, diminuir ventanas, sacar painéis de vidro, cambiar por muro, e aí fazer coisas que não se deve ser feito nunca em um projeto, mas se passa. E esse é também outro exemplo, que este é um report de McGrew, também, que mostra um pouco aí quais são, onde está o verdadeiro valor, não, pela entrega do BIM, onde ele entrega o verdadeiro valor. Então, a redução de conflitos, como vimos durante toda a apresentação, melhor empreendimento, melhora de entendimento e intenção do desenho, melhora em qualidade do projeto em geral, redução de câmbios durante a construção. São demasiados benefícios aí, temos benefícios para todos, em todos os níveis aí de quem está trabalhando dentro do processo. É claro que eu, como um executor ou como a pessoa que está a cargo da obra, tenho objetivos diferentes do arquiteto, que tem que fazer seus planos dentro de conforme e bem coordenado junto com os especialistas, e outro que quer ubicar dentro da construtora, que necessita de informação de ubicação. Cada um tem seu benefício, cada um tem seu alcance, e cada um tem lhe gostaria de sacar informação de uma parte aí. Então, é claro, dentro de um processo de implementação, tem que levar em consideração toda esta linha aí para poder generar um modelo que se pode atender a todos. Aí, como concretar uma implementação BIM? Um pouquinho mais rapidito. Como concretar? Então, primeiro de tudo, que é muito importante, é ter um patrocinador.
que é o patrocinador? É a pessoa que está aí a cargo como gerente geral de uma oficina, é a pessoa que está a nível gerencial, onde vai tomar este projeto de implementação a sério. Por que digo isto? Porque a maioria dos fracassos, não sei como se diz em espanhol, a maioria da mala implementação, ou na verdade que nunca foi implementada, é que a pessoa pensa que é um câmbio de software, como dizia, nessa oficina de 100 arquitetos, estão pensando que estamos cambiando o software, mas me gostaria de utilizar outro software. Não, é um câmbio de processo, é um câmbio de entrada e saída, de coisas que têm que ser estandarizadas, e esse patrocinador desta oficina tem que saber todos esses benefícios que falamos antes, ligar aí onde quer ligar com tua oficina e utilizar fazer um processo adequado para lograr esses alcances. Então é importante aí ter isto, porque nos níveis de usuário ou coordenador próprio de um projeto, quando vimos muitos casos que separa aí a implementação BIM, porque não é uma implementação, é uma prova que a pessoa empieza a utilizar o software e pergunta como está, é um pouco lento, é bueno, não é? Pero isso não é uma implementação, isso é uma prova de um software, e o processo de implementação vai mais allá, desde a infraestrutura, o conhecimento, recursos humanos de todas as pessoas e o processo em si, e tudo isso sendo aí patrocinado por o dueño, o gerente geral. Então, já temos o dueño, já temos o patrocinador disso, vai diretamente, então, ligado acá em los objetivos, não? Então, eu tenho meu objetivo, eu tenho meu modelo de negócios, vou traçar meus objetivos que quero para lográ-los, e diretamente abaixo vemos processos e recursos humanos. Então, processo e recursos humanos está conectado um com o outro, porque eu tenho um processo para executar e eu tenho que ter as pessoas corretas para fazer esse tipo de execução. Vimos no caso de ICA demonstrando como dizia, aí os níveis, como se fosse um FIFA Soccer aí das pessoas, quais são as características das pessoas, não? E tu tem que saber utilizar essas pessoas em determinados processos, não? Então, e em treinamento, capacitações, o perfil da pessoa é muito importante. E sistemas, então estamos falando de tecnologia, ferramentas, infraestrutura, que tudo isso tem que estar adaptado para essa tecnologia. Então, muitas pessoas dizem, pero o Revit Server não funciona. Pero por quê? Por que não funciona? Não, tem que ver qual é a internet, qual é a rede, se é gigabit, não é, qual é o fluxo, como está traçado o fluxo, qual o tamanho do arquivo, está linkeado, não está, quais são as famílias, onde está o problema, porque tem que funcionar. Então, aí temos que ver fazer funcionar, fazer a carretera para caminhar aí esse avião, como assim dizer, despegar. E aí temos o método de medições, que sempre tem que acompanhar tudo isso. Então, as etapas, metas, indicadores, acompanhando esse processo de desenvolvimento. E é claro, tem várias formas de fazer uma implementação de uma empresa, dependendo do tamanho, do porte, uma chica, mediana, grande, número de pessoas e quantas áreas há dentro dessa oficina, pero um processo de inovação é uma inovação, podemos dizer, disruptiva, que tu tem na empresa tradicional acontecendo, tu não cambia esta empresa tradicional, pero praticamente tu genera aí uma segunda empresa dentro de uma empresa que podemos chamar aí de divisão BIM. Assim, já provamos em várias empresas e funciona muito bem. Então, tu tens uma segunda empresa, né, que é essa subdivisão BIM, que é um núcleo onde tu genera todos os estándares, toda a capacitação, faz tudo para que esse núcleo desenvolva um projeto em BIM, e depois disso, esse núcleo pueda passar tu conhecimento às demais áreas da oficina e assim chegar num total da oficina. Então, temos aí um modelo de negócio, temos equipe interno, tipo de projeto, assessoria, e neste caso, acá, a assessoria vem de frente acá com todos, porque no caso da assessoria externa, por exemplo, tem uma visão mais general da coisa. Se perguntamos a uma equipe que pode melhorar para fazer melhor o trabalho da oficina, ele vai contestar o que ele faz. Não vai dizer que a pessoa que necessita ubicar, a pessoa que necessita visualizar, a pessoa que necessita quantificar, não sei. Ele vai mirar tu trabalho. Então, devemos ter uma visão um pouco mais alejada aí de todo, para poder mirar o sistema como funciona e fazer a conexão entre eles. Então, o que entra em sala entre os departamentos.
una experiencia con otras oficinas, vemos que utilizam BIM? Sim, utilizamos. E como utilizamos? Eu utilizo a parte de render, saco um troço, Ctrl+C, Ctrl+V para outro arquivo, levo só uma parte que necessita, hace render e listo, perdeu. Pero não hace linkeio, não exporta em FBX, não hace linkeio direto em 3D Max. Não hacemos. E outras que utilizam BIM, pero como CAD. Então, eu tenho que ampliar uma área, copio para o lado e faço uma ampliação. Tu empieza a mirar a forma errônea de utilização, não somente do processo em si que não existe, e utilização da ferramenta. Então, é muito perigoso passar isto se tu não está mirando de arriba e entendendo todo o fluxo da empresa. E, é claro, não internamente, também externamente, como trabalho com os equipos externos, quais são as entradas e as salidas e os estándares de conexão entre estes equipos. Então, chamamos aí de equipo estendido. E vou passar a Luis ahora hablando un poco de la planificación de esta implementación. Bien, como le decía Jonathan, como todo proceso debemos planificarlo bien. Me imagino que cuando van a planificar un proyecto de ustedes, si se sientan y lo planifican, muchas veces las implementaciones BIM ni siquiera se planifican. Creen, como hablaba Jonathan, solamente un cambio de software. Y la idea, bueno, siempre planificar, una vez que se planifica bien, ejecutar como todo proyecto, pero de tener un seguimiento y control. Ese seguimiento y control, bueno, nos va a retroalimentar hasta que finalmente cerramos. Parte de eso, parte de la planificación que nosotros debemos hacer, como decía yo, es planificar bien y es tener claros los objetivos de la implementación, los alcances que va a tener, hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que queremos realmente hacer con todo eso. Por supuesto, los riesgos. Mientras más tengamos definido lo que son los riesgos, pues más lo podemos atacar con alteración. Así que es bastante crítico esta parte. Por supuesto, el primero que vamos a tener que hacer, un catastro y diagnóstico para saber cómo está la empresa y luego empezar ya con lo que es el proceso de implementación como tal. Generar estándares, ejecutar, puesta en marcha, un proyecto piloto que debe ser acotado. Y ¿hasta qué punto debemos llegar? Muchas veces puede ser un proyecto que ya se ha realizado, que sabemos cuáles son los alcances, cuáles son sus riesgos y lo tenemos todo controlado, o un proyecto chico, pequeño, que esté bien controlado, donde sepamos controlar lo que son los riesgos, que no se nos vaya a ir de las manos y luego por estar haciendo algo apurado pues no podamos desarrollar simplemente lo que es el proyecto BIM. Y una vez que tenemos todo eso, bueno, simplemente retroalimentarnos de qué fue lo que hicimos, hacer los ajustes necesarios y comenzar a permear a lo que es el resto de la empresa. Recuerden que hablábamos de una pequeña célula que teníamos allí. Entonces, como objetivos de la empresa, lo primero que tenemos que buscar es qué es lo que queremos nosotros para nuestra empresa. Disminución de tiempo, aumentar los márgenes de ganancia, tener menos errores en lo que es la construcción y saber qué es lo que nosotros vamos a necesitar de nuestros modelos BIM o de nuestra implementación BIM. Si son los documentos, son solamente visualización, si son chequeos de interferencia, siempre tener claro cuál es el alcance de lo que tenemos allí. Entonces, comenzamos con una radiografía de lo que es la empresa, los exámenes de rutina que nosotros realizamos. Lo vamos a hacer en recursos humanos. Hemos hablado todo el congreso de qué es lo que tiene que tener una persona y no todo el tipo de personas son adecuados para todos los cargos o para todas las posiciones, pero simplemente saber qué es lo que sabemos, qué es lo que entendemos, como eso. La infraestructura adecuada. A veces se habla de, mira, no me funcionó la comunicación a distancia, porque, bueno, a lo mejor la herramienta no me servía y simplemente no me servía era porque la herramienta no estaba completa. El hardware que necesitábamos no era completo, la internet que teníamos no era la adecuada, a lo mejor en esta ciudad, en la ciudad siguiente, pues ya la internet era mucho más mala. Entonces, saber qué es lo que tenemos, con qué contamos y también los procesos actuales que estamos trabajando, bueno, son perfectos para la empresa como lo estamos trabajando, pero el BIM, al ser una metodología nueva, necesitamos adaptarlos a ese proceso. Y una vez que tenemos esa radiografía, ese catastro inicial de saber qué es lo que estamos, cuál es la situación de nuestra empresa, bueno, ya sabemos cuál es la inversión que vamos a tener que realizar, entre infraestructura, entrenamiento, soporte, lo que son las licencias, qué tipo de herramientas vamos a utilizar. Entonces ya tenemos todo lo que son los procesos o los datos de entrada para generar nuestro proceso, que es la implementación BIM, y finalmente obtener la salida, que son esos objetivos que nos acabamos de plantear. Entonces, mucho antes ni siquiera de empezar a entrenarnos en herramientas, si sabemos trabajar o no en Revit, si sabemos trabajar o no en Civil o en otro tipo de herramienta, empezamos a generar lo que son los estándares BIM. Podemos tomar ya estándares creados a nivel mundial, como también podemos empezar a crear nuestros estándares propios. Luego, selección de lo que es el equipo de trabajo. Bien, el BIM Manager, que es el que se va a encargar básicamente de la implementación, de llevar estos estándares al día. También vamos a tener lo que es el BIM Modeler,
que más allá de estar pendiente de los estándares, es que esos estándares se estén cumpliendo y, por supuesto, nuestro equipo de diseño. Finalmente, generar estándares de comunicación de cuáles son los procesos que vamos a interactuar entre todos. Y una vez que tenemos ya eso, ya podemos empezar a decir, bueno, ya comenzamos a hacer la implementación BIM. Y muchas veces pues ni siquiera hemos comenzado a tocar lo que llamamos nosotros el software. Entonces, bueno, tenemos nuestro equipo conformado por todas las personas responsables o pertinentes al caso, y en la mayoría de los casos, en la mayoría de las empresas, no todos somos de arquitectura o no todos son de obras civiles, y empezamos a mezclar. Y ahí es cuando se empieza a complicar realmente lo que es el BIM. Porque, como decíamos hace rato, cada quien se preocupa por su celda, por su célula de trabajo, y no te preocupas mucho en cómo vas a comunicar. Entonces, es cuando conviene, bueno, esa gente que nos está ayudando desde afuera a ver, gente que conoce, gente multidisciplinaria, de cómo empezamos a unir o cómo empezamos a comunicar lo que es una etapa con la siguiente. Gente que simplemente estudia para eso, de qué es lo que necesitamos comunicar. Y eso hacemos un mapeo tecnológico de todas las áreas que tenemos allí, con las herramientas que tenemos, los procesos que tenemos, cómo empezamos a intercambiar información, y en el mejor de los casos quisiéramos que todos trabajáramos en la misma plataforma. A ver, ninguna de las empresas acá trabaja en la misma plataforma, entonces empezamos a ver cómo se comunica el archivo, y cuando empezamos a hablar de estándares muchas veces es, necesito el archivo en DWG para pasárselo al siguiente, y si lo hago así empiezo a perder información. ¿Cómo hago para no perder información o perder la menor cantidad de información en todo caso? Entonces es un trabajo arduo de sentarse, de pensar bien cuáles son las herramientas que tenemos, de planificar bien todo lo que es nuestro proceso. Y no es solamente el proceso interno de la empresa, es simplemente el proceso también de cómo nos vamos a comunicar con el resto de las empresas, qué es lo que necesitan las otras empresas, flujo de trabajo, la comunicación interna a lo mejor es muy distinta a la comunicación externa, cómo nos vamos a comunicar con el cliente, tenemos las herramientas adecuadas. Hoy en día nos sentamos, tenemos papel y lápiz o imprimimos los planos y ya no es suficiente, empezamos a ver tecnologías como traemos nuestro modelo 3D a las salas de reuniones, empezamos a ver en vivo y directo cómo se comporta y vemos que las reuniones son más rápidas, nos entendemos mejor y el proyecto empieza a salir más rápido. Elementos de comunicación como el Revit Server, que muchas veces es sentarse también y planificar bien lo que es su implementación, ver cuáles son los objetivos del Revit Server y qué es lo que queremos comunicar, pero no es solamente los archivos, es lo que hablamos ahora, también es cómo van a hablar esas personas que se encuentran a distancia, se van a llamar por teléfono, se van a llamar a través del Skype o van a hablar a través de tecnologías nuevas, interactivas, que me permitan comunicarnos y ver el modelo al mismo tiempo. Entonces, una vez que ya tenemos todo eso, ya tenemos nuestro diagnóstico, la idea es, bueno, mejorar la infraestructura, comprar nuestras licencias, y empezamos ya con lo que es la capacitación. Fíjense que ha pasado un tiempo largo y fue mayor la parte de planificación de nuestra implementación. Entonces empezamos ya con los estándares realizados y toda la implementación y toda la capacitación que hacemos es en base a todo lo que ya planificamos. Entonces la persona que se está entrenando, hablemos de Revit, no solamente se va a entrenar en Revit, se va a entrenar en Revit utilizando los estándares de la empresa que ya tiene allí. Cuando aprende de cero con eso, lo que se le queda a la persona es mucho más que le enseñaste Revit y ahora le tienes que cambiar la mentalidad de cómo lo hace, adaptarlo a una forma nueva que está allí. Comenzamos, como decía yo, con el proyecto piloto, un proyecto piloto pequeño, acotado. Si ya se ha hecho, ya se ha realizado algo terminado que ya conocemos, es mucho mejor. Y luego la retroalimentación y ajustes. No todo proceso nos va a salir bien a la primera. Y sí, hay muchos proyectos que fallan, pero como decíamos ahora, falta de planificación y falta de interés por las personas. Lo poco que se ha hablado, los riesgos de una implementación, que no se tiene los planificados ni los objetivos claros, se trata de superponer capas de innovación, es decir, ya, instalemos Revit y con eso decimos que instalamos BIM, cosa que sabemos pues que ya no es así. No tenemos apoyo de la dirección o de los mismos trabajadores de los que estamos en el proyecto. Muchas veces la gerencia se interesa mucho y las personas de abajo simplemente no creen en eso y pues no va a salir adelante. Por supuesto, pues, una infraestructura adecuada. Y cuando se tiene una implementación bien planificada, podemos tener casos exitosos como la gente de ICA, donde bueno, trabajamos con ellos al principio, y son procesos planificados con objetivos bien definidos, bien enunciados, grupos de trabajo pertinentes, estimulados. Fíjense hasta dónde ha crecido lo que es ICA y cómo ha trabajado dentro de ese proceso. Y fuertes estructuras de liderazgo de diferentes niveles. Ya sabemos, bueno, son la constructora más grande de México, los procesos que tienen son increíbles y el BIM que tienen implementado pues es básicamente lo que muchas personas quisieran tener. Entonces, en resumen y ya para culminar, primero, tener un patrocinador, personas interesadas dentro de lo que es el proceso, planificar bien, tener objetivos, saber cuál es el recurso humano que tenemos, cuál es la infraestructura que tenemos,
adaptar los estándares y procesos que ya tenemos y, por supuesto, la expresa extendida, que es con quién nos vamos a comunicar o a quién le vamos a pasar toda esa información. Una vez que tenemos eso, ejecutamos, revisamos, hacemos seguimiento, control, retroalimentación. Finalmente, pues ya completamos todo lo que es nuestro proceso de implementación BIM. Entonces, muchas gracias por su atención. Esperamos les haya gustado.